Oi, gente, bom dia, tudo bem? Aqui é a professora Maíra e eu vou fazer alguns videozinhos para a gente concluir alguns assuntos dos quais nós já iniciamos nessas aulas de reposição da quarentena, né? E o assunto que eu vou começar a falar hoje é sobre reprodução, certo? Vocês já fizeram alguns exercícios. Hoje a gente vai, com esses vídeos, nós vamos sim só dar uma pincelada para a gente poder concluir, tá bom? E ir passando à frente. Vamos lá. Então, aqui. Os organismos vivos, né? Os seres vivos, eles se reproduzem de duas formas. Da forma sexuada e da forma assexuada, certo? Por que sexuada, né? Vamos falar dessa aqui primeiro. A reprodução sexuada ocorre geralmente com a participação de gametas. Professor, o que são gametas? Gametas são as células reprodutoras, certo? Por exemplo, na mulher, a célula reprodutora feminina, o gameta feminino, né, é o óvulo. E no homem, o gameta masculino, ou seja, a célula reprodutora masculina, é o espermatozoide. Então, na reprodução sexuada, ela envolve, né, a participação de dois gametas, certo? No caso aqui, o gameta masculino e o gameta feminino, certo? É a participação de dois conjuntos genéticos, certo? Essa reprodução sexuada, ela é muito importante porque o que a gente tem que ter em mente? Que ela promove o aumento da variabilidade genética. Professora, o que é isso? Porque é o seguinte, quando a gente une o gameta feminino com o gameta masculino, eu estou unindo o quê? Eu estou unindo a informação genética de um ser vivo, somando, né, unindo a informação genética de um outro ser vivo. Então, esses seres vivos são diferentes, então são informações genéticas bem diferentes, que vão se unir, são dois conjuntos genéticos, né, que vão se unir aleatoriamente, formando um novo ser. Então, esse novo ser, o que ele vai ser? Ele vai ser uma mistura, né, aleatória, falando assim em palavras mais simples, vai ser a união aleatória de características de dois seres vivos, né? Tanto é que se você for se autoanalisar, você vai ver que tem características que você herdou da sua mãe e tem outras características que você herdou do seu pai. Então, você não é igual a sua mãe e você não é igual ao seu pai. Você é uma variável da união dos dois. Então, isso é que é a variabilidade genética, certo? É um ser diferente. Então, toda prole, né, vai gerar aqui um ser diferente. E isso é muito importante, né, para a evolução, certo? Para a natureza. Porque permite uma biodiversidade maior, né? E também acaba dificultando que esses seres sofram extinção mais facilmente, ok? Então, o que eu já falei, né? A reprodução sexual tem a participação de dois seres de sexos diferentes, que é o macho e a fêmea, que dão origem ao novo ser. Então, aqui a gente tem dois seres, né? Diferentes, que vão, esses gametas, né? Durante a fecundação, vai gerar um zigoto, né? Um ovo, e que desse ovo vai surgir um novo ser. Importância da variabilidade genética. Através dela ocorre a evolução e a adaptação dos organismos ao ambiente, contribuindo para a evolução das espécies com adaptações às mudanças ambientais, certo? Quanto mais o ser vivo é adaptado ao meio ambiente que ele vive, maior probabilidade dele conseguir ter sucesso, né, na natureza, não ser extinto, né, conseguir se reproduzir e levar a espécie dele adiante, né, perpetuar a espécie dele. Pois é, essa é a reprodução sexuada. Reprodução assexuada. Na reprodução assexuada, não existe participação de dois
gametas, certo? Não existe a participação do macho e da fêmea. O que acontece? Um serzinho só, certo? Ele, de algum jeito, ele se divide ou ele brota, formando um outro ser, tá? Só que não tem gameta, não tem formação de gameta, tá? Não tem óvulo, não tem espermatozoide. É um ser vivo que, de alguma forma, nós vamos falar sobre essa forma, algumas dessas formas, ele gera um outro ser, tá? Idêntico a ele, tá? Então, eu não vou falar de todas, não, só as mais conhecidas, certo? Uma que a gente fala muito é a bipartição, tá? O que é bipartição? Ó, partição, a gente lembra de partir, é quando o ser vivo se parte em dois, bi, né, de dois. Então, é uma bipartição, é quando um ser vivo só, ele se divide, aqui, ó, formando dois. Essa estrela do mar, o que aconteceu? Houve um rompimento aqui, ó, ela se dividiu, tá? Em dois pedaços. Aí um pedaço forma um ser vivo e outro pedaço forma um outro ser vivo. Ué, professora, mas esse aqui saiu só um pedaço, como é que ela tá inteira aqui? Porque desse pedaço aqui, ele vai regenerar e formar as outras partes da estrela. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Desse pedacinho aqui, esse pedaço vai regenerar e formar outra parte, as outras partes da estrela, formando duas estrelas idênticas a essa estrela mãe aqui, digamos, né? O que é a gemulação? A gemulação, ela forma gomos ou gemas que se desenvolvem e separam. O que acontece? Vocês conhecem lá numa árvore, você pega uma varinha, tem os brotinhos, não tem? Os brotinhos na árvore. Então, na gemulação é muito parecido. Um ser vivo, ele começa a desenvolver um brotinho, né? Uma geminha. Essa geminha vai se desenvolvendo, solta do organismo, é liberado no meio ambiente, e essa geminha se desenvolve formando outro ser igual ao primeiro, certo? Então, daí, a gente tem vários outros tipos de reprodução. Mas no final eu vou falar sobre essas aqui, porque eu preciso mostrar as figuras, ok? É o seguinte, qual que é a dificuldade da reprodução assexuada? A reprodução assexuada, ela tem um ponto negativo, que é o quê? Ela não tem variabilidade genética, certo? Os seres vivos, eles são idênticos, né? A prole, né? Os descendentes da primeira vão ser idênticos a essa, não vai ter variabilidade, né? Por que isso é ruim? Porque, como elas são todas iguais, permite que elas não se adequem ao meio ambiente, né? Qualquer impacto ambiental, qualquer mudança ambiental pode levar toda essa espécie a ser extinta, né? Por exemplo, se eu libero na água um tóxico que mata essa espécie de estrela do mar, se todos os indivíduos dessa espécie forem iguais, idênticos, então todos os indivíduos dessa espécie de estrela do mar vão ser extintos, né? Não vai ter uma diferente que se adaptou para sobreviver, né? Se esse veneno mata um, mata todos, porque são todos iguais, né? Quando tem variabilidade, não. Se eu coloco no meio ambiente alguma mudança que mata um tipo de indivíduo, uma variável de indivíduo, pode matar essa variável, mas pode ter outros indivíduos que são resistentes a essas mudanças. Aí, esses indivíduos que foram resistentes às mudanças, ele vai sobreviver. E aqueles indivíduos que não são resistentes a essas mudanças, vai ser extinto, ok? Essa é a dificuldade, é um ponto negativo da reprodução assexuada, certo? Agora, nós vamos falar sobre mais voltado pro ser humano, tá? A gente vai começar a falar sobre o sistema reprodutor humano. Como nós humanos, né? Nós, animais no geral,
professora, eu não sou animal. Sim, você é um animal. Nós todos somos animais porque nós pertencemos a um reino animal, ok? Nós somos do grupo dos cordados. Então, o humano vai apresentar dois tipos, né? Dois sistemas reprodutores. Tem o sistema reprodutor masculino e tem o sistema reprodutor feminino. Qual que é a importância do sistema reprodutor humano? É a manutenção da vida na Terra, né? Como assim, professora? O ser humano precisa se reproduzir, formar proles, para formar gerações e mais gerações, para manter a espécie humana na Terra, ok? Porque se parar de reproduzir, nós somos extintos, certo? Então, a gente apresenta reprodução sexuada, ou seja, com a participação de gametas diferentes, certo? E a partir dessa participação sexuada, existe a troca de material genético entre os indivíduos, que eu já falei lá atrás, na reprodução sexuada. E essa troca, ela acontece quando? A partir da fecundação. O que é a fecundação? É a união do gameta masculino com o gameta feminino que vai criar um novo ser humano. Depois nós vamos falar como é que é a criação desse ser humano. Tá, o que é fecundação, professora? Então vamos ver aqui, ó. Fecundação ou fertilização são sinônimos, tá? É a união do óvulo, que é a célula feminina, com o espermatozoide, que é a célula masculina. A célula, quando esses dois gametas se unem, vai formar uma terceira célula, né? Uma célula resultante, que é chamada de zigoto ou ovo, certo? São sinônimos, tá? São dois nomes para uma célula só. Quando une os dois gametas, é formado o zigoto ou o ovo, certo? Em condições normais, a fecundação acontece na tuba uterina. O que é a tuba uterina, professora? É uma estrutura que vai fazer parte lá do sistema reprodutor feminino, que nós vamos estudar, porque senão esse vídeo fica muito grande. Nós vamos começar a falar nele na próxima aula, ok? Até agora, peraí.